Olá, amigos, estamos iniciando mais uma aula de arquivologia para fechar finalmente, com a aula de hoje, o assunto método de arquivamento. Nós já tivemos a nossa primeira aula de método de arquivamento, que tem íntima relação com se aparecer no edital, no concurso, aparecer no edital, no programa, na parte de arquivologia, aparecer gestão de documentos ou aparecer gerenciamento da informação, já sabe que método de arquivamento, de forma implícita, está lá, mesmo que não seja mencionado de forma explícita, beleza? Então, nós já vimos o método de arquivamento genérico, foi a primeira aula deste assunto, método de arquivamento, e já vimos quase todos os métodos de forma específica. Os básicos nós vimos todos, nós vimos os básicos, nós vimos o alfabético, vimos o geográfico, vimos o numérico, vimos todos os numéricos e todos os ideográficos, os mais importantes, aqueles que mais caem, e vimos então todos os métodos em todas as aulas anteriores, as últimas aulas, os métodos de arquivamentos básicos. Agora vamos ver os mais comuns, alfabético, geográfico, numérico e ideográfico. Hoje nós vamos fechar o assunto método de arquivamento, falando sobre os métodos de arquivamentos padronizados. Os padronizados. E aí vem aquela dica de prova, a dica do Valentini, quais são os métodos padronizados? Variadex, automático, sondex, mnemônico e rônio. É só a gente rezar. Vamos rezar? Vamos rezar. VASME-R, VASME-R, VASME-R. V de variadex, A de automático, S de sondex, M de mnemônico e R de rônio. Beleza? Esse R não é de Renato, não, do professor de vocês. Esse R é de rônio. Não se esqueçam, eu já falei na primeira aula de método de arquivamento de forma genérica. O variadex, repetindo, relembrando, combina letras e cores. Letras e cores. Automático e o sondex, eles são utilizados na Europa. Mnemônico e rônio, eles estão obsoletos, sendo que o mnemônico, essa letra M aqui, M de memória, auxilia a memória do profissional da área documental, tá? Então, não se esqueçam, é difícil cair em prova métodos padronizados. Aquele que costuma cair, quando cai, é o variadex. Para nível superior, às vezes cai sim em prova. Mas já caiu até para nível médio, já caiu, por exemplo. O método de arquivamento rônio é muito utilizado em arquivos especializados, por exemplo, arquivo de engenharia, médico, arquitetura, está errado. Se ele está obsoleto, não é utilizado em nenhum arquivo, Então, é o mínimo que vocês precisam saber. E o mínimo que vocês precisam também é reconhecer quais são os métodos padronizados, aquele esqueminha que eu dei quando eu falei de todos os métodos de forma genérica. O mínimo que vocês devem saber é reconhecer quais são eles, quais são os métodos padronizados. Variadex, automático, sondex, mnemônio e rônio. Então, vamos falar. Nós vamos só falar um pouco mais, aprofundar o variadex, só o variadex. Mas, de forma bem sucinta, no meu livro Arquivologia para Concursos Públicos, que vocês já sabem, este livro aqui, Arquivologia para Concursos Públicos, da editora Campos Elsevier, agora do Grupo GEM, livro que está na 4ª edição de minha autoria, tem lá no capítulo 5, métodos de arquivamento, eu digo o seguinte, só para relembrar de forma bem simples, porque dificilmente aparece isso, mas o mínimo que a gente dá, que a gente fala, costuma aparecer, quando aparece é o seguinte, o método variadex eu vou detalhar, vou comentar, que é o que costuma cair mais, mas o automático, ele é utilizado
utilizado para arquivar nomes. Utilizado para arquivar nomes, evitando acumular pastas, evitando acumular pastas de sobrenomes iguais. Então, isso tem no meu livro. O automático usa-se para arquivar nomes, evitando acumular pastas de sobrenomes iguais. Combina letras, números e cores. Tá? Dificilmente cai em prova, mas estou dando, né, uma pincelada de forma bem resumida sobre o automático. O Sondex, lembra o quê? Sondex, som. Lembra som. Sondex usa-se também para arquivar nomes, reunindo-os pela semelhança, da pronúncia, então, pronúncias semelhantes, apesar de a grafia ser diferente. Então, o automático, utilizado para arquivar nomes, evitando acumular pastas de sobrenomes iguais. Combina letras, números e cores. O Sondex, também utilizado para arquivar nomes, reunindo-os pela semelhança da pronúncia, né? Então, pronúncias parecidas, semelhantes, embora a grafia seja o quê? Diferente. Então, de forma bem resumida, isso está no meu livro, Arquivologia para Concursos, 4ª edição, editora Campos Elsevier, agora na editora do Grupo GEM, pelo selo da Método. Tá? Então, de forma resumida, o automático, o Sondex, o mnemônico começa com a letra M de quê? De memória. Né? Então, o mnemônico, tem aqui no meu livro, usa-se para codificar os assuntos através da combinação de letras em lugar de números. Então, repetindo, o mnemônico usa-se para codificar os assuntos através da combinação de letras em lugar de números. E aí, as letras são consideradas símbolos. As letras são consideradas símbolos. Por quê, hein? Por que as letras são consideradas símbolos? Porque esse método pretende o quê? Auxiliar a memória do arquivista, do profissional da área documental, possibilitando de forma mais ágil o quê? A recuperação da informação. E o método Honeywell, ele combina letras, números e cores. Sendo que ele, na verdade, ele não é mais utilizado, tá? Ele está ultrapassado,
está obsoleto, não é mais utilizado. Então, de forma bem sucinta, no meu livro mesmo eu não aprofundei isso, porque raramente isso aparece, esses métodos padronizados, o automático, o sondex, o mnemônico e o rônimo. Tá? Então, só dei, falei de forma bem sucinta acerca deles. Agora nós vamos tecer comentários, falar um pouco do método padronizado, aquele que costuma aparecer, que é o Variadex. O Variadex. O método Variadex, ele é variante do método alfabético. Então, características do método Variadex. Ele é variante do método alfabético. A base dele é alfabética, vocês vão ver. Acrescenta-se cores às letras. Então, o método alfabético combina letras e cores. Lembram que eu falei para vocês na minha primeira aula do curso de arquivologia, já tem um tempinho, eu disse a vocês que a cor é um excelente auxiliar mnemônico, auxilia a memória daquela pessoa que está organizando lá os acervos, os arquivos, a documentação. Então, eu, por exemplo, meu arquivo pessoal, o arquivo que eu tenho em casa, já disse a vocês anteriormente, né? E todas as minhas pastas são coloridas. Tem lá, em cada pasta tem lá a etiquetazinha, ou a projeçãozinha colorida e tal. Né? A etiqueta, que é o rótulo afixado na unidade de arquivamento, no caso, nas pastas, né? Que são unidade de arquivamento, que tem o menor conjunto de documentos, vocês já aprenderam isso. Não se esqueçam, por exemplo, a minha pasta azul tem o meu material da aula do dia. A minha pasta vermelha tem toda a documentação relacionada à legislação arquivística. A minha pasta preta tem questões de concursos. E assim vai, Portanto, eu nem olho a etiqueta. Vocês vejam como é que a cor auxilia a memória de quem trabalha com a documentação. Tá? Então, o método Variadex, características, base alfabética, trabalha-se com letras e cores e letras, as cores são associadas às letras, e aí o mais importante, que costuma cair em prova, são 5 cores, não são 4 e nem 6, são sempre, no método Variadex, se trabalha sempre com 5 cores. 5 cores. E as cores são atribuídas em função, isso é importante, da segunda letra do nome de entrada do documento no arquivo. Quando eu digo segunda letra do nome de entrada, eu estou dizendo que se utiliza, aqui o nome de entrada é quando eu utilizo as regras de alfabetação, RA, regras de alfabetação que vocês já aprenderam, tá? Então, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. As cores são atribuídas em função da segunda letra do nome de entrada do documento no arquivo, tá? São sempre 5 cores, e as cores, elas podem ser modificadas. As cores podem ser modificadas. Uma vez caiu em prova assim, banca CESP-NB, não me lembro qual foi, para qual concurso, mas a banca eu lembro que foi banca CESP-NB. Acerca do método de arquivamento Variadex, julgue os itens a seguir. Aí tinha lá um item que era assim, as cores são cambiáveis. Certo ou errado? Valentine, que isso, Valentine? Cambiável? O que é cambiável? Eu nunca ouvi falar, Valentine! O que é isso, pessoal? Cambiável é câmbio. Câmbio é troca. Troca é modificação. Sacanagem, né? Caiu uma questão assim, né? É uma pegadinha. Pegadinha. As cores são cambiáveis. Você tem que saber que cambiável é de câmbio. Câmbio é troca. Troca é modificação. Então tá certo. Tá certo. As cores podem ser modificadas, ou seja, as cores são cambiáveis. Vamos escrever. Vai lá que caia de novo esse termo, cambiáveis.
As cores são cambiáveis, ou seja, são passíveis de modificação, de troca, tá certo? Então essas são as características do método Variadex. Então vou mostrar para vocês entenderem melhor, né, essas características. Vamos lá. Por exemplo, eles colocam um nome qualquer. Carolina Ponte Sobrinho. Tá? Ora, Carolina Ponte Sobrinho. Eles não vão colocar aqui da forma como eu coloquei, para facilitar a vida de vocês, para vocês entenderem, para a gente não perder muito tempo. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço. Clique lá